Olá, paz do Senhor a todos vocês. Hoje é a nossa sexta lição, nosso sexto encontro sobre o livro de Salmos. Este é o projeto Sobre a Rocha, que tem a finalidade de nós conhecermos um pouco mais a fundo a palavra de Deus. E hoje, no nosso sexto encontro, eu quero falar sobre algumas curiosidades sobre o livro de Salmos. Em primeiro lugar, pelo menos 14 salmos trazem em seu título, ali na cabeça do salmo, informações sobre o contexto histórico ou geográfico em que eles foram escritos. Por exemplo, o Salmo 59, ali está escrito que Davi escreveu este salmo quando Saul enviou homens para vigiarem a sua casa com a finalidade de matá-lo. E aí vários outros salmos, Salmo 3, Salmo 51, Salmo 60, Salmo 142, também contêm informações preciosas que nós podemos comparar depois com os livros históricos, livro de Reis, Crônicas, para saber o contexto exato em que eles foram escritos. Segundo lugar, em 39 salmos aparece a palavra hebraica Selá, que é traduzida pela palavra pausa. Existem aí duas explicações para essa palavra. Primeira, ela indicava um breve intervalo na música, um breve intervalo para parar a música. E a segunda explicação era uma pausa para a resposta da congregação durante a liturgia. Não há certeza absoluta sobre a finalidade desse selá. Terceiro, o Salmo 119. É o maior capítulo dos Salmos e o maior capítulo de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. O interessante do Salmo 119 é que ele está estruturado em 22 estrofes, com as letras do alfabeto hebraico na sequência. É um tipo de acróstico. E mais interessante ainda, irmãos, cada estrofe possui exatamente 8 linhas e todas elas começam pela mesma letra. Se você prestar atenção, você vai ver lá as letras no início de cada uma dessas estrofes. Quarto lugar, o Salmo 23 é de longe o salmo mais conhecido e um dos textos mais conhecidos de toda a palavra de Deus. Ele é o famoso Salmo do Pastor e foi escrito por Davi com base na sua experiência como pastor de ovelhas antes de ser chamado para ser rei no lugar de Saul. Os Salmos 14 e 53, eu quero que você preste bem atenção nisso, os dois foram escritos por Davi e eles são praticamente idênticos. Confira lá o Salmo 14 e o Salmo 53. Outra curiosidade, os Salmos 42 e 43, eles estão separados, mas eles são partes de uma mesma poesia ou de um mesmo poema. O Salmo 138 a 118, o Salmo 113 a 118, esse grupo de salmos ele é conhecido como Alel egípcio, Alel com H. Essa palavra Alel, hebraica, ela significa louvor. E essa palavra, e a palavra Iá, vem de Iavé. Então, se você juntar Alel com Iá, nós temos Aleluia, Aleluia, que significa louvor ou glórias a Deus. Daí até hoje nós falarmos Aleluia, que significa louvor a Deus. E esse Alel egípcio era cantado por ocasião das festas judaicas, especialmente na Páscoa, quando o povo de Israel relembra a libertação da escravidão do Egito. Os Salmos 120 a 136 formam um outro grupo, conhecido como o Grande Alel, o Grande Louvor. São salmos que louvam a Deus por tudo que Ele fez, por todas as suas intervenções na história, abençoando o povo de Israel. E o Salmo 136, o último, é o ápice desse louvor. A cada lembrança de uma ação de Deus, o povo todo responde, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Finalmente,
última curiosidade. Os Salmos 146 a 150 são conhecidos como Salmos de Aleluia. Por quê? Porque repetem essa palavra tanto no início do Salmo como no final do Salmo. Então são Salmos de Aleluia e ela é coroada, esse grupo, com o Salmo 150, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Irmãos, eu quero falar, para terminar, algo importante sobre a leitura dos Salmos. Lembre-se que existem várias categorias de salmos. Salmos de louvor, de lamentação, de gratidão, salmo de confissão, salmo de confiança. Essas categorias, elas revelam os sentimentos dos salmistas em cada situação, em cada fase da vida, o que eles estavam passando, o que eles estavam vivendo. Então, o modo ideal de nós lermos os salmos é nos colocando no lugar do autor, do salmista, e tentando sentir o que ele estava sentindo quando escreveu esse salmo, ou essa poesia, ou essa música. Quando você lê os salmos, faça algumas perguntas para o texto. Onde o salmista estava, em que situação ele se encontrava? Qual o seu objetivo ao escrever esse salmo? O que ele fala de Deus, a respeito de Deus, e o que ele pede a Deus? E se coloque ali mesmo como se você fosse o próprio salmista, tente tirar lições para a sua vida. Não tenha pressa de terminar, leia várias vezes o mesmo salmo, extraia o máximo de cada palavra, de cada expressão, de cada emoção, de cada sentimento do salmista. E acima de tudo, irmão, deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Afinal, foi o Espírito Santo que inspirou Davi e todos os demais autores do livro de Salmos. E é Ele que vai te inspirar, Ele que vai te ensinar, Ele que vai falar ao seu coração. Por hoje é só, Deus te abençoe, um grande abraço.